Nós vamos. O Kaiser jogou nos anos 60, mas 70 e 80. 70 e 80. Como é que você começou a sua carreira? Como é que você teve a ideia de ser um jogador de futebol, sendo que você não era um grande jogador? Vamos ver. Não, aí é que tá. Flávio, você pegou a lei do passe. Não sei se você sabe, eu não fui adotado, eu fui roubado. No Rio Grande do Sul. Com 7 dias de nascer. Aí, essa pessoa que me roubou, que ficou como minha mãe, ela vendeu o meu passe, o empresário, e o cara era uma pessoa leiga, dependente de bebidas alcoólicas, era alcoólatra, e ignorante. E vendeu o meu passe para esse empresário. E uma coisa que ninguém sabe, já está dito no documentário que saiu pela BBC de Nós, o livro que foi escrito pelo colunista do The Guardian, que 80% do meu salário ficavam para eles e eu com 20%. Você ia jogar? Não, né? Claro que não. E eu comecei na escolinha de Soneca com 10 anos. Eu fui descoberto jogando pelada de rua. Aí Charles Boré me mandou embora, eu fui para o juvenil do Flamengo. Um dia, dirigentes do Puebla do México foram assistir ao treino para ver o Beijoca. Na segunda-feira, joga aquela rapaziada que não jogou no domingo, juntando com os jogadores da época, Infanto Juvenil e Júnior. E eu participei desse coletivo e acabei com o coletivo. Só que eu já estava com a carta liberatória do Flamengo. Aí eles queriam um Beijoca, eu fui para o México e me profissionalizei com 16 anos, que os caras achavam que eu seria o novo Muricy Ramalho, que jogou no Puebla. No Puebla, jogou bastante. Então você tinha noção de futebol? Não. Você é o único, tanto que não está no documentário, que você conseguiu, eu não sei como você e a produção do programa que você tinha numa emissora, que eu fui convocado para a seleção e recusei. Uhum. Então, como é que alguém começa há 10 anos na escolinha de Seu Neca, no Botafogo, joga nesses clubes grandes que eu joguei, e é convocado para a seleção e recusa por causa do Renato? Então vamos lá, mas como é que é a história do Miguel? Como é que começa isso? Não, quando eu soube que eu estava sendo lesado, que eu só relevava 20% do meu salário, eu falei, não vou jogar mais. E na minha época não tinha ressonância, então eu simulava contusões, já entrava em campo, não tinha essa quantidade de câmeras perturbando o juiz, chamando ele isso, daquilo, para já me expulsar, entendeu? E assim foi, né? Ao todo são 5 grandes do Rio, mais América e Bangu no auge. América, quando foi terceiro lugar no Brasileiro, perdendo para o São Paulo. Bangu em 85 e depois várias vezes voltando. Puebla do México, Independente na Argentina, Ajaccio França, Loletano de Portugal. E aí? Você era muito amigo do Renato, né? Do Renato. Não, eu sou amigo de todos, inclusive, que estava aqui com a gente, o Marco, né? Que é o Vampeta. Eu sou amigo de todo mundo, porque se eu prejudiquei alguém, eu prejudiquei a mim mesmo. E eu empurrei muita sujeira para debaixo do tapete, né? Por quê, Kaiser? Não, porque eu não bebo, não fumo, não uso droga. E eu blindava muito jogador de futebol. Muito jogador de futebol chegou à seleção, graças ao meu companheirismo, entendeu? Por exemplo, você sabe que eu fui campeão em 89 brasileiro pelo Vasco, mas não deu um chute. E eu fui contratado por Vasco por quê? Porque o Tato tinha ficado viúvo. Pô, eu que sou 3 vezes, é difícil de segurar uma viuvez. E estava chegando às finais do Campeonato Brasileiro, que o Vasco ganha em cima do São Paulo. E o Dr. Paulo Gione, que, para quem não sabe, ele é psicólogo, hoje é dirigente do Fluminense, fala com o Dr. Eurico e fala, só tem um jeito aí de manter esse grupo unido e o Tato não deixar a peteca cair, que é trazendo para cá o melhor amigo dele. Aí ele falou, quem é? O Carlos Henrique Kaiser. Aí eu fui pro Vasco. E conseguimos manter Tato em alto nível e conseguimos ser campeão brasileiro através do meu treinador, Nelson Rosa, né? Sim, sim. E qual foi o primeiro time que você fez teste e acabou no jogando? Não, eu nunca fiz teste. Eu fui descoberto numa pelada de rua em Botafogo. E isso foi num domingo. Na segunda-feira mandaram me apresentar no Botafogo. Eu não tinha nem chuteira, me deram uma chuteira maior do que meu pé. Como todo jogador, vem de origem humilde, né?
A minha família era do Morro Tabajara, em Botafogo. E fui pro coletivo, em Jaro Severiano ainda. E com 10 minutos de treino, eles mandaram eu sair. Aí eu falei pro meu pai, meu pai na época, meu pai não sabia, e meu pai adotivo não sabia que eu tinha sido roubado. Aí eu falei, pai, isso me traz aqui passar essa vergonha, o pessoal lá do morro, tudo vendo o treino. Aí chegam os dirigentes do Botafogo e falam, eu queria falar com o senhor. Aí eu estava junto, aí ele falou, não, dá licença, garoto, com o seu pai. Eu falei, cara grosso. Aí ele falou, não, o senhor traz a documentação dele toda aí, o mais rápido se eu puder, inclusive amanhã, que domingo ele estreia no jogo de Papai Noel no Maracanã, a festa pelo Dente de Leite, Botafogo e Flamengo. Você jogou? Joguei, o último pênalti foi 0-0. O último pênalti quem bateu foi eu, com 10 anos. E aí, como é que vai seguir na tua vida? Aí, um dia, eu morava na concentração do Botafogo, porque meus pais tinham morrido, os adotivos. Aí eu tinha, a pessoa que me adotou, minha tia, ou eu ia para a FUNABEM, que era uma instituição, ou morava na concentração do Botafogo. Hoje as concentrações são magníficas. Mas a gente, às vezes, na minha época, era um galpão cheio de cama beliche, uma TV de 12 polegadas, e um dia era o pé de galinha e um arroz grudado para nós comermos. Eu falei, não vou comer isso não, isso aí é para quê? O pé de galinha para melhorar o domínio e o arroz é para a união do grupo. Aí o Charles Boré mandou embora. Aí levei o Judo Júnior, foi procurado por 2 amigos dele, Orlandinho e Ricardo, que eram filhos do extinto Rigão Gaúcho, e falaram, esse garoto está saindo do Botafogo. Eu fui pro Flamengo, infanto juvenil do Flamengo. Aí no primeiro jogo, o Seu Dida, que é considerado o segundo maior jogador da história do Flamengo, era meu treinador, e tinha um garoto cabeludo, semelhante a mim, e é expulso. Agride um garoto do Bom Sucesso e ia ser expulso. Só que ele parecia muito comigo, na hora o juiz me expulsou. Aí o Seu Dida chega para mim e fala, você não tem cabeça para jogar? Eu falei, mas eu não fiz nada. Aí foi nessa que eu fui na segunda-feira pegar minha carta liberatória, e lá tinha um dirigente do Puebla do México para ver o Beijoca, para contratar o Beijoca. Só que eu acabei com o treino. Aí eles vieram em cima de mim, aí os caras do Flamengo chegaram, os caras do Puebla querem falar contigo. Não pega a tua carta não. Eu falei, minha carta já está na minha mão. Aí eu com 16 anos fui para o México para fazer infanto juvenil e acabei sendo profissional com 16 anos. Inclusive, quem tinha passado, eles me comparavam, não pelo futebol, mas pelo aspecto físico, com o Muricy Ramalho. Né? E aí, quando você voltou do México? Quando eu fui para o México, o Muricy tinha saído. Sim. Aí você voltou do México. Aí eu fui para o México. Aí do México eu tive um relacionamento com a filha do prefeito, tive um filho, a disparidade de idade entre eu e ela era muito grande, e eu falei para ela, eu vou embora daqui. Aí ela pirou, né? Falou, se tu for embora eu me mato. Aí falou pro pai. Aí começa uma das histórias. Aí eu fiquei no Puebla, sem querer jogar, sem nada, mas eu era casado praticamente com a filha da cidade de Puebla, e aí se foi.